Diz assim, tema da mensagem, só para relembrar, ações divinas e as tragédias humanas. Diz assim Ezequiel capítulo 1, versículo número 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e eis os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, que era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Que Deus esclareça a sua palavra em meu coração, em minha mente, também aí na sua casa, no seu ambiente de família, no seu coração. Queridos, todos os cenários da humanidade, não importando se bons ou maus, todos os cenários que a humanidade se depara são cenários pedagógicos. Ainda que trágicos às vezes, mas eles têm sempre uma lição para nós. São educadores. Bem verdade que desenvolver sensibilidade para um aprendizado em momento de crise é um dos desafios muito grandes. Ainda que o melhor e o grande momento para se aprender alguma coisa é no tempo da crise. Só que no tempo da crise o desafio é muito grande para o aprendizado. Porém, só mesmo em momentos como este, repito, é que nós temos condições de crescermos, de avançarmos, porque no momento da crise, que estamos fora da zona de conforto, todos os nossos sentidos estão em alerta. E aí a gente avalia, a gente cresce. O texto em que lemos aqui, o nome dentro do contexto de Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Interessante que este nome Deus fortalece
em comparação com o cenário que o próprio Ezequiel está vivendo. E a nação dele não combinava muito. O povo de Ezequiel, o povo judeu, havia sido então levado cativo para um outro país, um império chamado Babilônico, por um grande líder da época, um grande tirano chamado Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, que invadiu Jerusalém e levou então todos os judeus cativos para dentro do seu país. Levou então toda a nobreza e o melhor da mão de obra da nação de Israel. Deixou a cidade completamente destruída e abandonada por mais de 70 anos, ou melhor, especificamente por 70 anos para se cumprir então a profecia. Ezequiel, esse profeta, era filho de sacerdote, e como era de uma classe também nobre, por estar envolvido na religiosidade dos judeus, aos 25 anos ele fora levado junto com seu povo para dentro da Babilônia. E já com 5 anos dentro do império da Babilônia, servindo a um outro país sem a sua cidadania, Deus então o escolhe aos 30 anos de idade para profeta, para o ofício de profeta no meio do seu povo. Em um tempo muito difícil, onde essa nação já estava no cativeiro há aproximadamente 70 anos, já não havia nenhuma esperança de retorno nem de futuro. E esse era o pano de fundo da realidade em que Ezequiel começa a profetizar. Daí alguns acontecimentos foram deflagrados nesta experiência que o profeta viveu, proporcionado por Deus. Ele é levado então para um vale de ossos secos, levado de um lado para o outro dentro deste vale, ele constata a realidade do vale e depois Deus lhe faz uma pergunta, como você pôde perceber no texto. Deus colocou o profeta diante de um cenário calamitoso, diante de um cenário de tragédia, diante de um cenário de terror, um vale enorme de ossos que estavam sequíssimos. Deus o fez caminhar naquele vale de ossos de um lado para o outro. Então eu queria chamar a sua atenção para refletirmos juntos. Como que as ações divinas diante dessa tragédia que se colocara diante dos olhos de Ezequiel, como que Ezequiel reagiu diante da tragédia que ele visualiza e como as ações de Deus foram deflagradas aí. Por isso o tema, as ações divinas e tragédias humanas. Eu queria convidar você a uma reflexão em progresso, que viria pelo menos em 5 pontos. A primeira situação, a condição, a constatação, a reflexão, a devolução e a direção. Nós vamos encontrar esses 5 processos dentro da realidade que Ezequiel viveu em sua visão e a dinâmica da ação divina diante do que ele então vira. Repito, condição, constatação, reflexão, devolução e direção. A primeira coisa é a condição do profeta. O versículo começa dizendo de que havia algo sobre a cabeça do profeta. É o versículo de número 1 que diz isso. Diz que a poderosa mão do Senhor estava sobre a cabeça de Ezequiel. Olha o que diz: a mão do Senhor estava sobre mim. É assim que ele começa a narrar o acontecimento diante da tragédia. Ele começa a enxergar tudo aquilo, mas com a consciência do que estava sobre a cabeça dele. Essa é a primeira condição que nós precisamos nos condicionar diante daquilo que se apresenta como tragédia para nós. Será que podemos viver essa mesma condição do profeta? Saber que mão está sobre a nossa cabeça. Mão sobre a cabeça fala de autoridade.
Quando um pai abençoa um filho, era assim pelo menos há alguns anos, ele punha a mão sobre a cabeça da criança, transferindo a autoridade para ela, a autoridade para o filho. Ezequiel começa a sua visão tendo consciência da mão que estava sobre a cabeça dele. Eis o que faz toda a diferença em momentos de crise, em momentos de escassez, em momentos de coronavírus, em momentos de crises financeiras. Não é o que está em nosso bolso, não é o que está em nossa despensa, não é o quanto temos na conta, mas a primeira condição para sabermos é que mão está sobre a minha cabeça. Tenho posto a minha cabeça debaixo de que mão? Existe alguma autoridade sobre a minha cabeça? Será que essa autoridade é a autoridade divina? Será que a mão de Deus está sobre mim, me abençoando, me protegendo? Eu estou debaixo de autoridade? Mais importante que saber onde estamos é saber o que está sobre a nossa cabeça. É comum a gente linkar sucesso a lugares. Ah, se eu estivesse naquele lugar, me daria bem. O dia que eu chegar naquela geografia, serei feliz. Mais importante que os lugares são as mãos ou a mão sobre a nossa cabeça. O lugar certo não basta. Nós precisamos da autoridade legítima sobre a nossa cabeça. Aí, o vale poderá ser de ossos secos. Aí a visão poderá ser trágica. Aí o cenário poderá ser terrível. Aí o que eu então verei não vai importar muito. A partir do momento em que eu souber o que está sobre a minha cabeça. Ezequiel sabia de que o que estava sobre a cabeça dele era a poderosa mão de Deus. Tem muita gente que tem medo da mão de Deus, porque a tradição religiosa pintou um Deus carrasco, que a única relação que se tem com a mão de Deus, quando não é para abençoar, é para amaldiçoar, é para pesar. Mas Ezequiel tinha consciência de que a mão de Deus estava sobre ele para dirigi-lo, para que pudesse abrir a boca e profetizar. Então, antes de abrirmos a boca para profetizar, nós precisamos saber que mão está sobre a nossa cabeça. Primeiro processo, então, o primeiro ponto é essa condição do profeta. A segunda é a constatação, é o segundo nível aqui da evolução entre as ações divinas e as reações humanas, as tragédias humanas. Constatação. A triste constatação da realidade que se apresentara diante do profeta. Veja que o versículo 2, se você se lembra, na leitura que fizemos, diz assim: ele me levou de um lado para o outro e pude ver. Pude ver o quê? Um enorme número de ossos no vale. Essa é a primeira condição, a primeira constatação. E depois esses ossos estavam em que condição? Muito secos. Primeiro ponto da constatação é que ele tem que caminhar sobre aquela tragédia visual. E segundo, enquanto ele caminha, os olhos são abertos. E quando os olhos do profeta foram abertos na constatação, ele então revela fatos que estão diante dele. Olha, era um número enorme de ossos, muitos ossos. E a condição deles estavam secos. Diante de uma situação ruim, de uma tragédia, depois de sabermos da nossa condição, nós precisamos dar nome aos problemas. Precisamos constatar o que estamos vendo. Precisamos confessar o que está diante de nós. É uma situação ruim, é uma situação perigosa, é um relacionamento nocivo, é um casamento ruim, é um trabalho que não rende, é uma vida financeira que não progride, é uma profissão que não deslancha.
é uma relação com os filhos e com a família que não está contento, nós precisamos de constatação. Então não existe milagre sem condição e constatação. Não dá para profetizar sem primeiro que possamos constatar os fatos. Por isso Deus nos faz caminhar pelo vale. Deus nos faz enxergar os ossos. Deus nos faz ver os problemas bem de perto. Constatação. Esta é a fase na constatação em que somos obrigados circunstancialmente a enxergarmos o problema. Isto é uma decisão. Enxergar o problema é uma decisão. Estar diante do problema é uma condição. Enxergar o problema é uma decisão. Por isso tem muita gente que vive um problema, está dentro de problemas terríveis, mas não conseguiu ainda decidir enxergar. Enxergar é uma decisão. Ter muitos problemas é uma coisa. Decidir enxergá-los é outra coisa, é outra situação que faz toda a diferença. Este é o momento em que precisamos, momento da constatação, precisamos parar de lamentar para decidirmos enxergar o problema. A questão é que a nossa tendência é de lamento. Quando diante de um vale, a gente começa a imaginar o sofrimento. A gente começa a olhar para os ossos e começa a lamentar e dizer, ah, tadinho. Quantas pessoas, né? Ossos de adultos, ossos de crianças, ossos de velhos. Ah, meu Deus do céu. A gente fica somente lamentando o problema. E quem lamenta não enxerga. Enquanto insistirmos em continuarmos lamentando, não teremos olhos abertos para poder profetizar. Precisamos parar de lamentar para enxergar o problema. O profeta é levado então a constatar e confessa. O número é muito grande e os ossos estão sequíssimos. Este é o maior desafio diante de uma série de problemas, é constatação. Admissão e mapeamento dos problemas. Essa é a fase decisória em nossa vida. No momento da constatação, é aqui que nós vamos desenvolver 3 começos. Momento em que a gente constata 3 começos aqui, possíveis começos, terão início. Primeiro, diante da constatação, a gente pode começar a resolver. Então, a primeira coisa que pode acontecer é a solução. A segunda possibilidade diante da constatação é que aqui a gente pode começar a fugir. A terceira possibilidade é que a gente pode começar a adoecer. Quando diante do problema e a gente enxerga, a gente constata, ou a gente começa a resolver, ou a gente começa a fugir, ou a gente começa a adoecer. 3 começos deflagram no momento da constatação. Aí vem o terceiro ponto. Terceiro processo. Reflexão. Na reflexão, está baseada na pergunta que Deus faz ao profeta. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Por que o Todo-Poderoso fez uma pergunta dessa ao profeta? Será que Deus tinha dúvidas? Será que Deus estava duvidando do seu próprio poder? Não. Deus estava querendo levar o profeta a uma reflexão para dentro, consigo mesmo. Ele está dizendo, profeta, você já andou sobre o vale? Profeta, você já viu o número dos ossos? Profeta, você já viu a condição dos ossos? Agora reflita, há possibilidades? Reflexão. Esta é a situação do profeta, essa situação do profeta, melhor, está dizendo para mim, para você,
que refletir deve vir antes do profetizar. Quem tenta profetizar sem refletir não vai obter sucesso, porque será um profetizar tolo, vai profetizar contra a palavra de Deus. Então, o que precede a profecia é a reflexão, é a condição, é olhar para o vale, dar nome ao vale, contabilizar os ossos, ver a condição dos ossos, refletir segundo a pergunta de Deus, e aí só então abrir a boca e profetizar. Então a reflexão precede profecia. Deus queria que o profeta resolvesse a questão. Ele não queria que o profeta desse solução ao problema. Ele queria que o profeta refletisse no vale sobre o vale. Talvez você esteja no vale. Um vale de escassez, o vale do Covid, o vale do temor, o vale do medo. Talvez você esteja no vale, mas Deus está te perguntando, você já parou para refletir sobre esse vale? Já parou para pensar sobre esse vale? É possível transformar este vale? Reflita. Sem reflexão não haverá profecia. A grande questão diante das tragédias não é o seu potencial. Não é o que você pode ou vai fazer, mas é o que você pode pensar, o que você pode refletir, o que você pode ver. Então não pense que o seu grande potencial tem a ver com a sua capacidade. O seu grande potencial diante do vale tem a ver com a sua capacidade, e ainda que enxergando uma tragédia, mas reflita sobre essa tragédia, e então Deus vai te desafiar a abrir a boca. Primeiro, a condição do profeta, constatação, reflexão, e aí o milagre começa a acontecer. Depois, então, da reflexão, vem o quarto passo, devolução. Devolução do que, pastor? Então ele me disse, Deus disse ao profeta, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 9 diz o seguinte, a seguir ele me disse, profetiza o Espírito. Por 2 vezes Deus devolveu a solução ao profeta. Deus o faz pensar, e depois que ele pensa e responde, Deus diz, então tá bom, agora você resolva, profetize. Deus devolveu a situação para Ezequiel. Deus precisava da boca do profeta, para que ele então pudesse profetizar. Mas primeiro queria abrir os olhos dele, para depois responsabilizá-lo diante do vale. As ações divinas se desenvolvem em parceria com responsabilidades humanas diante da tragédia. Eis a questão do que nós estamos atravessando nesse país. Deus está agindo, mas os brasileiros estão tendo também uma postura diante do Covid. Por isso, talvez que a nossa situação seja um tanto mais caótica do que em outros países. E aí, cada um de nós toma também uma posição na mídia. Ao invés de termos um papel espiritual, às vezes o nosso papel é muito mais político em nossos comentários, em nossas questões partidárias no momento da crise. Então, por isso que Deus está devolvendo alguns segmentos das tragédias humanas em nossos ombros, em nossas mãos. Ele diz, e aí, você quem tem que abrir a boca e profetizar. É você quem tem que se posicionar. É você quem tem que enxergar. É você quem tem que saber qual é a sua condição. É você quem tem que saber qual é a mão que está sobre a sua cabeça. É você que precisa refletir. Eu estou perguntando para que você entre numa reflexão sobre aquilo que o país está atravessando. Deus é poderoso, mas não é profeta. Deus age, mas não profetiza. Anjo faz milagres, mas anjos não profetizam. Só quem profetiza é o ser humano. Só quem abre a boca para dizer, ouçam a palavra de Deus,
é o ser humano, mortal, eu e você. Quando profetizamos, Deus age. A ação divina depende do abrir da boca do homem. A pergunta agora é, você tem, então, articulado a sua boca para o quê? Quando você abre a boca, profetiza o quê? As palavras proferidas geram ações, sejam divinas ou não. Então, Deus é poderoso, mas não é profeta. Em quinto lugar, quinto passo, a direção. Depois da devolução vem a direção. Versículo 12, 13 e 14. Por isso profetize, diga-lhes, assim diz o seu soberano Senhor, ó meu povo, olha a palavra de Deus agora para o povo, já não era mais para o vale. Aquele vale representava a nação de Israel, era uma metáfora. Deus levou Ezequiel para uma metáfora. Naquela condição do vale é que se encontrava o povo de Israel. E agora Deus dá uma palavra direta no coração, nos lábios de Ezequiel para o povo. Agora, para de profetizar ao vale e vá ao povo e diga a palavra que eu tenho. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, a gente vai ter uma relação legal. Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Diz mais versículo 14. Sabe o que eu vou fazer mais, Israel? Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu fiz, seus companheiros, palavra do Senhor. Você não acha que é isso que está faltando, não? Pensa bem. Deus quer nos dar essa direção. Enquanto milhares de túmulos, de covas, foram abertas por conta do Covid, esse texto está dizendo numa profecia, eu vou abrir, não covas, mas eu vou abrir túmulos para fazê-los sair dessa situação de morte. Mas para tudo isso a gente precisa fazer o caminho de Ezequiel. A gente precisa saber que mão está sobre a nossa cabeça. A gente precisa constatar a realidade particular, social e a realidade do país. Depois Deus nos desafia a pensar e não a orar primeiro. Reflexão precede oração. E depois de refletir, Deus nos devolve e diz, o que você pode fazer, Dalci? O que compete a você? E depois que Ele me devolve e diz, abre a tua boca e profetiza, Ele nos dá a direção. Deus tem tudo isso para nós. Ele diz, eu quero abrir túmulos e arrancar vocês de lá. Deus quer nos tirar de casa. Deus quer nos levar para o trabalho. Deus quer te levar de volta para as praias que você tanto deseja. Deus quer te levar para os shoppings. Mas nós precisamos fazer o processo de Ezequiel, seja como indivíduo, como família ou como nação. Precisamos constatar os problemas, precisamos refletir e fazer a nossa parte de abrir a boca. E aí Deus vai nos dar a direção. Eis a solução que Deus tem para o nosso momento de crise, do ponto de vista particular ou coletivo. Esse é um texto que tem falado muito ao meu coração. Estamos numa sociedade parecida com o vale. As nossas finanças são parecidas com o vale. A saúde de muitos de nós está parecida com o vale. Estamos secando em muitos dos aspectos. Casais estão secando dentro de casa, não estão suportando os relacionamentos e o índice de divórcio está aumentando. O emocional também das pessoas estão cada vez mais adoecidos. Mas Deus quer nos fazer andar sobre o vale.
Ele não vai transformar o vale numa floresta, num jardim. A nossa vitória está em caminharmos sobre o vale, num processo completamente diferente. Deus não vai transformar o vale para nós caminharmos por ele. Enquanto caminhamos sobre o vale, é que Deus transforma o vale enquanto caminhamos nele. Tem muita gente orando para Deus transformar o vale, para depois ele caminhar numa situação diferente. Não vai acontecer. Deus nos chamou para profetas. E Ele quer que caminhemos numa situação difícil como essa, mas sabendo a mão que está sobre a nossa cabeça, a nossa condição, depois a constatação, depois o Senhor quer que Ele nos levar à reflexão, e depois a devolução, e depois Ele vai nos dar a direção. Encerrando, Deus dá um cronograma de ações divinas para o profeta proferir à nação para que houvesse esperança. Deus tem um cronograma também para nós. A Bíblia não é um livro mágico. Não adianta, diante da pandemia, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 como um patuá, que não vai acontecer nada. Você precisa abrir o Salmo 91 dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você precisa entender o que é o Salmo 23. O Senhor é o que? Meu pastor, e nada me faltará. Você tem que interiorizar isso. E não colocar no para-choque do caminhão ou um adesivo no seu automóvel. Que significa dizer que Deus tem um cronograma em meio à pandemia. Deus tem um cronograma no vale. E nós precisamos saber como o passo a passo desse cronograma divino diante das tragédias humanas. Deus não tem respostas. Deus tem caminhos propostos para nós. Você quer respostas ou caminhos? Caminho dá trabalho, né? Caminho a gente precisa de mapa, a gente precisa de bússola, a gente tem que caminhar, a gente tem que botar um calçado bom e nem sempre a gente sabe quando vai chegar. Deus não tem respostas no vale. Deus tem caminhos processuais para os profetas dele. Deus está preocupado com essa pandemia, com os nossos problemas e com a sua pandemia particular. Mas Ele não tem uma resposta para você. Ele tem um processo longo de caminhos que nós precisamos fazer. Aí está a resposta. Então, no cronograma de Deus, Ele está dizendo: eu quero abrir túmulos. Eu quero levá-los de volta para a sua terra natal. Que terra natal é essa? O nosso dia a dia, aquilo que tanto você deseja. Teremos, ele diz no final, um relacionamento mútuo com ele. Tudo que Deus quer no final não é nos levar para a nossa pátria, para a vida que tínhamos em janeiro. Deus quer que quando ele fizer o milagre de transformar o vale e abrir os túmulos, ele quer que aconteça o seguinte: vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Tudo que Deus quer com essa transformação do vale é fazer com que entendamos intimamente, bem melhor, quem Ele é, como Ele é e o que Ele significa para nós e quem somos nós para Ele. E no final Ele diz: vocês serão o meu povo, e sendo o meu povo saberão que eu não sou o dono de vocês, eu sou o protetor de vocês. Eu sou o guia de vocês. Quando ele diz, só dá para saber quem eu sou quando você se coloca na condição de meu povo. E para nos tornarmos povo dele, é preciso que tenhamos uma postura igual a de Ezequiel diante do vale. Aí nos tornaremos seu povo. E ele então será o nosso Deus, o nosso Senhor, não o nosso dono. E sabe o que ele diz no final? Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão de verdade. Tem muita gente vegetando,
Tem muito crente vegetando. Está sobrevivendo, mas não está vivendo. Tem muito crente amargurado. E Deus está dizendo, eu quero abrir esse túmulo. Eu quero te levar para a sua terra natal de volta. Eu quero fazer de você meu povo. E eu quero que você saiba quem eu sou na sua vida. E aí eu vou colocar o meu Espírito em você. E você viverá de verdade. É isso que Deus quer. O Senhor não quer que você sobreviva à pandemia do Covid. O Senhor quer que você viva e viva em abundância, que você saia deste vale, transformando o vale com esse Espírito de Deus em você, e você saia de peito aberto para dizer, sou povo de Deus, Ele é o meu Senhor, e agora eu tenho vida plena, vida de verdade, vida de Deus. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão de verdade. Essa experiência que Deus fez o profeta passar visava ressaltar, visava resgatar a esperança de Israel no Deus vivo. O texto acima que nós lemos relata que não havia mais esperança. Quase 2 gerações de judeus já tinham nascido dentro do cativeiro. Uma geração, em média, dura 40 anos. E eles haviam ido para o cativeiro muito tempo, e a maioria deles, essa maioria nasceu dentro do cativeiro, se acostumou com a vida de escravo e não tinha mais esperança. E corre o risco de nos acostumarmos com a escravidão que nos prende hoje. E não é isso que Deus quer. Ele quer nos livrar, mas nós precisamos desses passos. Fechando, eu preciso saber o que está sobre a minha cabeça. Essa é a minha condição. Segundo, eu preciso de constatação. Preciso caminhar dentro da minha realidade. Terceiro, eu preciso refletir. Eu preciso, depois de constatar, refletir. Depois Deus me devolve. E quando Deus me devolver, me responsabilizar, Ele vai me direcionar. Ele vai dizer a mim não só o que é importante para mim, mas aquilo que diz respeito à vida de terceiros. Eu terei palavra para a minha vida, para a minha família, para os meus irmãos, para as ovelhas, para essa sociedade. As ações divinas acontecem em parceria com as ações humanas diante das tragédias. Deus não é responsável pelas tragédias, o ser humano também não. Deus é parceiro na solução e na resolução de nossas tragédias. Ele quer nos tirar dessas. Ele quer nos tornar seu povo e quer colocar em nós o seu Espírito para que vivamos uma vida totalmente plena, uma vida de verdade. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero te convidar, aí na sua sala, onde quer que você esteja agora, eu queria te convidar a curvar sua cabeça e pensar sobre o que você ouviu agora e onde mais você se enquadra, você se encontra, e coloque agora seu coração e sua vida diante de Deus e diz, Senhor, eu sei que a resposta para esse vale sou eu mesmo. Sabe quem é a resposta do vale? Não é Deus, é o profeta. A resposta do vale é o profeta. E você profetiza, e você é profeta. Vamos orar. Nosso Deus, Deus de Ezequiel, Deus de Israel, Deus que tirou Israel daquele cativeiro de 70 anos, Deus que também tirou a nação de Judá durante 100 e poucos anos também. Deus que ainda age em nossos dias. Ó Deus, nessa realidade de constatação de tragédias, de vivência em tragédias, em situações difíceis,
Muitos de nós estamos como aqueles judeus do cativeiro, sem esperanças. Quantas mulheres estão sem esperanças em seus relacionamentos? Quantas mães estão já, por conta dos anos e da dificuldade, sem esperança de que os seus filhos tomem medida, tomem emenda, mudem de vida? Quantos filhos estão sem esperança de que os seus pais de fato venham se entender? Quantas famílias já perderam a esperança nessa pandemia de que o trabalho venha, o recurso também, e de que esse auxílio emergencial chegue? Quantas pessoas não têm mais de onde tirar esperança? E talvez estejam se vendo diante de um vale, e esse vale está trazendo terror, está trazendo pavor. Pessoas que estão adoecendo por enxergar um cenário calamitoso. Elas não estão como profeta, elas estão adoecendo. Pai, eu oro agora na autoridade do nome de Jesus sobre aqueles que ainda não sabem qual é a mão que está sobre a cabeça deles. Aqueles que sequer têm a mão de uma autoridade sobre a cabeça deles. Aqueles que tiraram suas cabeças debaixo das mãos poderosas do Senhor. Dá-nos esta condição hoje. Mas depois da nossa condição, abre os nossos olhos para a constatação. Leva-nos, Deus, à reflexão. E depois que o Senhor possa nos conduzir na devolução de tomarmos a parte que nos cabe. A parte que nos cabe é abrir a boca e dizer: osso, caminha em direção ao seu osso. Espírito, venha dos quatro cantos e venha e traga vida sobre esses ossos. E depois o Senhor vai encher o nosso coração de palavras lindas e nós diremos à população: assim diz o Senhor, abrirei túmulos e os tirarei para fora e os levarei para a sua pátria. Deus faz assim na vida desse marido, na vida dessa esposa, na vida desse pastor que está agora sem condição de caminhar até a sua igreja, esse que não consegue congregar fisicamente, mas também não tem condição, talvez, de alguns aparelhos de mídia para fazer uma transmissão ao vivo, esse pastor que não sabe o que fazer sem o salário. Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada um deles, sobre aqueles que têm os seus entes, ó Deus, hospitalizados, aqueles que estão por esses dias para receberem um diagnóstico, aqueles que nessa segunda-feira terão que procurar o centro de acolhimento do Covid e já estão ansiosos, aqueles que já estão sentindo falta de ar em casa, aqueles que já estão sentindo falta de alimento. Pai, em nome de Jesus, que possamos crer hoje piamente que a direção o Senhor tem para nós e a resposta do vale está dentro do vale. A resposta do vale somos nós, profetas do Senhor. Faz assim na nossa vida, faz assim na vida do meu irmão e da minha irmã, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe de montão mesmo, muita coisa. Tenha uma excelente semana, semana de paz, uma semana de criatividade. E nós te aguardamos então domingo que vem, numa outra transmissão com o pastor Edson. E nós te pedimos então, dá uma idazinha no nosso canal, o canal do YouTube da CNA, Comunidade Nova Aliança. Dá uma olhadinha lá. E também nosso Facebook, que as outras mensagens também estão expostas lá. Uma boa semana, beijo no seu coração e obrigado por estar conosco. Grande beijo.